Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vasco, né, cara? O clássico aí contra o Eterno Série C. Vamos falar muito aí do clássico de hoje contra o Fluminense, aprovar a escalação do Vasco, onde você vai poder assistir esse jogo. Também vamos falar aqui da novidade envolvendo o Grego Marinacci. O Vasco terá uma reunião com ele lá na Inglaterra. Vamos trazer informações aí, atualizações quanto a esse assunto. Bem, o Marcelo Santana muito pressionado lá no Vasco, a situação do Rony, o Santos desistiu de contratar o jogador e atualmente o Vasco é o único interessado no atleta. Será que vai dar match, meu amigo? Vamos falar disso, muita coisa agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no canal. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 220 mil inscritos. Se inscreve aí para dar essa moralzona pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Essa partida será às 9h30 da noite, aqui mesmo em Brasília, no Mané Garrincha, e terá transmissão da Band, da Vasco TV, aqui no YouTube, no canal Gold, também no YouTube e também no Premier Clubes. Muito torcedor vascaíno está assistindo lá no canal Gold, cara. Só para deixar claro que esse canal é de mulambo. Não assista nada nesse canal, meu amigo. Assista lá na Vasco TV, para dar uma moralzona lá pro canal do Vasco, continuar crescendo aí a Vasco TV, porque, cara, não faz sentido algum vascaíno assistir esse canal Gold, canal aí que tem como mulambo dono, cara, não faz sentido nenhum, né? Vai lá na Vasco TV, assiste o jogo lá, se você não tiver aí YouTube, não tiver internet, assista aí na TV aberta que vai passar a ser transmitido na Band. Mas se você quer uma narração muito abaixo, vai lá no Premier, porque as últimas narrações do Vasco no Premier Clubes, meu amigo, são lamentáveis, cara, lamentáveis, velho. Essa que é a minha dica, assiste aí lá na Vasco TV, porque realmente é a melhor opção aí para você vascaíno. E no jogo de hoje, o Vasco deverá ter força máxima para a partida, cara. Esperamos aí que o Vasco consiga uma boa vitória, vença esse primeiro clássico na temporada. Até agora, o jogo mais importante para o Vasco nesse início de temporada, né? Um jogo que será um grande teste, né? Vale ressaltar que o Fluminense já jogou um clássico, né? Perdeu para o Botafogo no Engenhão. Mas agora o Vasco terá pela frente seu primeiro clássico aí na temporada. Possivelmente o Fábio Carille mandará a campo o mesmo time que vem jogando aí nas últimas rodadas, né? O time principal, com Léo Jardim, com Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga ao lado do Lucas Oliveira, dois zagueiros que falharam no jogo contra o Volta Redonda, Lucas Piton, no meio campo, Tietê, Jair, Paulinho e Coutinho, no ataque com Alex Teixeira e Verratti, técnico Fábio Carille. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Fluminense, que possivelmente deverá entrar em campo com Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio ou Thiago Santos, Gabriel Fuentes, Facundo Bernal, Hércules, Arias, Canóbio e Senna, e Germancano lá na frente, técnico Mano Menezes. Esse é o Fluminense aí que deverá pegar o Vasco também. Com certeza, se o Vasco jogar da maneira que jogou contra o Volta Redonda, aí vai ficar preocupante o jogo. Aí já começa aí com o torcedor coçando a cabeça, com falha da zaga, falha individual de zagueiros, né, cara? Não do sistema defensivo como um todo, e sim falhas individuais, porque foi um gol contra e um passe errado do Lucas Oliveira. Isso aí é falta de qualidade técnica, né? E por isso que o Vasco tomou o empate ou quase perdeu a partida ali para o Volta Redonda. Se não fosse o salvador da pátria, Verratti, o Vasco teria perdido aquele jogo, né? E esse jogo será um grande teste aí, tanto para o Fábio Carille e, claro, para esse elenco do Vasco, se esse elenco será capaz de suportar essa longa temporada de 2025, sem falar que realmente, cara, tá complicado de ter reforço, né? Tô achando que vai ser esse time aí do Vasco, tô achando que não vem ninguém mais para reforçar o time. Muito fraco o trabalho do Pedrinho, cara, sai bloqueando geral aí nas redes sociais, mas trabalhar que é bom, né? Nada, né, meu amigo? Nada. Cadê o atacante aí? Cadê o ponta? Cadê os jogadores para mudar a característica de jogo do Vasco? Infelizmente, não acontece, né? A diretoria do Vasco está sendo muito criticada mesmo nas redes sociais. Os torcedores não aguentam mais ver o Marcelo Santana no Vasco e, infelizmente, tá complicado, né? A gente vai falar já desse assunto aí que tivemos novidades. Mas pro jogo de hoje, na minha opinião, vai ser 1-0 Vasco, gol do Pirata, e o Pirata vai salvar mais uma vez a pátria do Vasco e o Vasco chegando à liderança, se Deus quiser, do Campeonato Carioca. E deixem nos comentários qual o seu palpite para esse jogo aí de logo mais o clássico, primeiro clássico aí contra o Fluminense. Vale ressaltar que esse jogo só vai ser aqui em Brasília devido a um acordo feito pela Cessa Sete Partes que vendeu alguns jogos do Vasco, acho que até esse ano de 2025, aqui mesmo para o Mané Garrincha, e esse jogo do Fluminense estava no pacote aí, nessa venda para os jogos serem aqui no Mané Garrincha.
Bom, como a gente falou aí da situação do Marcelo Santana, de acordo com as informações, o diretor executivo não estaria agradando algumas pessoas dentro do Vasco. Claramente o torcedor vascaíno quer muito que esse cara saia do Vasco, porque o trabalho dele é horroroso. Dos piores trabalhos de um diretor executivo no Vasco. Acho difícil que algum diretor fez um trabalho tão ruim quanto o Marcelo Santana. Talvez lá na época do Eurico ali, né, cara? Até brinquei nos vídeos passados que eu acho que até o Euriquinho faria um trabalho melhor do que o do Marcelo Santana, mano. É lamentável você ver um profissional desse estar ainda no Vasco, cara. É muito triste, cara. É muito triste. O Vasco jogando no lixo a sua temporada, chances aí de contratar jogadores. O mercado vai se fechar daqui 23 dias, se eu não me engano, e o Vasco não vai conseguir contratar um atacante, porque levou mais de um mês para fechar com o Brian Rodrigues e não fechou. Você acha que em um pouco mais de 20 dias o Vasco vai conseguir contratar algum atacante pro Vasco, cara? Eu acho complicado, velho. Eu acho bem difícil. Eu não acredito que virá um reforço mais pro Vasco. Mas se sair notícia, a gente tem que trazer aqui no canal para o torcedor ficar informado. Mas na minha opinião, mano, eu não acredito em mais nada que venha dessa diretoria, mano. Não acredito em reforma de São Januário, não acredito que vai vir reforço. Enquanto continuar essa lentidão, esse bando de tartaruga dentro do Vasco, vai ser isso aí, o torcedor irritado porque o Vasco não contratou, o torcedor preocupado com a temporada, porque somente esse elenco claramente não é suficiente. Como que você vai depender de Maxime Domingues e Jean Davi para ser os seus atacantes? Como que você vai depender desses caras? Nem o treinador do Vasco confia nesses jogadores, que nem utilizou esses caras no último jogo do Vasco, mano. Com certeza aí é complicado, velho, é complicado demais. Fraco desempenho aí da diretoria. Eu aconselho aqui os torcedores do Rio de Janeiro, torcida organizada aí que gosta de apoiar, mas também vai lá cobrar, cara. Tem que cobrar o Pedrinho, mano. Tem que cobrar essa diretoria do Vasco, porque é lentidão atrás de lentidão. Não temos nenhuma informação importante para o clube, somente aí notícias que escancaram a incompetência do Pedrinho, que é o maior culpado disso tudo, porque é ele que banca o Marcelo Santana no Vasco. A culpa não é somente do Marcelo Santana, e sim do Pedrinho, que tá deixando ele lá no cargo. Por que não demitiu ele agora? Por que não demitiu esse cara após grandes fracassos aí em negociações? O Vasco não consegue contratar ninguém, mano. Quando você para analisar o elenco titular do Vasco, poucos reforços foram o Pedrinho que contratou, né? É complicado, é muito difícil você vê aí que realmente vai ter um futuro próspero no Vasco com o Pedrinho e o Marcelo Santana no comando, né? Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa situação envolvendo esse diretor fraquíssimo que tem que sair do Vasco o mais rápido possível. Bom, e já entrando nesse assunto aí, reforço, o Santos desistiu da contratação do Rony Ruschel e hoje, atualmente, o único clube interessado no jogador é o Vasco. Acho que nem assim o Vasco vai conseguir contratar, né? Pode ser que o Vasco brigue com ele mesmo e consiga ainda perder o jogador para o mercado, né, cara? É aquela velha história, né? Jogador tal especulado do Vasco, fecha com o Bahia, fecha com o Sport, fecha com fulano, com ciclano, mas não vem pro Vasco, né? Atualmente, o único clube que tá demonstrando interesse ainda no Rony é o Vasco. Vários clubes desistiram ainda da negociação com ele. Ele esteve perto do Fluminense, do futebol do Catar, esteve perto do Santos, e agora só sobrou o Vasco. Claramente o Vasco não vai conseguir fechar com ele, porque o nosso diretor executivo é o Marcelo Santana, né, cara? Não tem como acreditar que ele será capaz de contratar um jogador pro Vasco, né? Mas tá aí a notícia, o Santos desistindo do jogador. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco é o único time interessado em contratar esse atacante. Eu acho muito pouco provável que ele será contratado. Se vier, ficarei surpreso, mas não irei aplaudir ninguém, porque é o mínimo do trabalho que eles têm que fazer, é a obrigação deles contratar algum atacante pro Vasco, e sem falar que o Rony nem é ponta, né? Ele é meio que um segundo atacante, pode atuar como centroavante ali, né, cara? Quebrou o galho como centroavante muito tempo no Palmeiras, mas ele não é ponta, cara. Ele pode jogar nesse esquema que o Vasco vem jogando aí no 4-4-2, com dois atacantes, com o Verratti e mais um jogador de mais mobilidade, que não é o Alex Teixeira, claramente. Ele pode se encaixar, né? Mas para ser ponta, aquele ponteiro que dá profundidade, como era o Brian Rodrigues, como era o Bruma, não é esse jogador, não tem nenhuma dessas características, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Rony, que até agora o Vasco segue interessado, está sozinho na parada. Ainda não sabemos se o Vasco mantém um forte interesse em contratar o Rony, e também o principal, né? Se o jogador quer jogar no Vasco, né? Complicado, né? Deixa aí nos comentários se você acredita nisso. Bom, e outra situação aqui que causa um grande alvoroço no torcedor vascaíno, que faz o torcedor também duvidar de muita coisa, é a situação do Grego Marinakis, né? E hoje tivemos atualizações trazidas com exclusividade aí pelo jornalista Lucas Pedrosa. Segundo ele, o Vasco recebeu o contato dos intermediários do Marinakis e alinhou uma reunião com o grupo do Grego para o período entre o fim de fevereiro e o começo de março, né? Ou seja, daqui a um mês. Dois representantes do escritório do Juliano Bertolucci estão em Londres e fizeram um pré-agendamento do encontro com a diretoria,
que deverá acontecer na Inglaterra, ou seja, a diretoria do Pedrinho deverá viajar para a Inglaterra para negociar diretamente com o Grego Marinakis. A expectativa da diretoria era ter uma conversa mais concreta até o fim desse mês, avançando para uma proposta. Mas a janela de transferências na Inglaterra, com o Nottingham Forest nas primeiras colocações da Premier League, foi o foco do Marinakis, né? Em reforçar sua equipe e manter alguns jogadores importantes lá. Dessa forma, as conversas foram adiadas. Vale ressaltar que o mesmo Lucas Pedrosa noticiou que o Vasco poderia ter tido uma reunião com o Grego no final do mês passado, no final de janeiro. Essa reunião não aconteceu e agora foi adiada para o início de março. A ideia é sentar e já conversar de forma mais concreta, ou seja, sobre valores e projeto esportivo para caminhar para uma proposta formal. O clube também mantém contato com outros interessados na venda da SAF. Cara, isso aqui é conversa para boi dormir, cara. Eu não acredito mais nada que venha dessa SAF do Vasco. Essa é a minha opinião. Se você discordar, deixe nos comentários. Mas, na minha opinião, não acredito em venda do Vasco, cara. Eu acho que essa diretoria não é capaz de vender a SAF do Vasco. Eu acho pouco provável que alguém vá fazer uma proposta oficial para comprar a SAF do Vasco. Pode ser que tenha essa reunião, pode ser que aconteça e não saia nada, né? E termine em pizza, né? Todo mundo ali vai parar num pub lá, assistir jogos do Nottingham Forest e o Pedrinho volta para casa sem proposta, sem nada, né? Mas, sinceramente, não acredito em nada que venha dessa SAF, não acredito em nada que venha em relação com o Grego Marinakis, com o Radrizzani, com fulano, com ciclano, com árabe, com o norte-americano. Enquanto não for vendido, eu não acredito, velho. Eu tomei essa postura aqui porque eu tô de saco cheio dessa ladainha lá no Vasco. Porque tivemos inúmeras informações. O Grego tá perto, o Grego vai fazer uma proposta. Cadê a proposta? Cadê? Muitos jornalistas trouxeram, apuraram, né, cara, que o filho do Grego estava convencendo ele de comprar a SAF do Vasco. E cadê a proposta? Cadê o filho do Grego que não veio aqui no Vasco para conversar com o Pedrinho, para aliar alguma coisa, né? Isso não aconteceu. Nada me leva a crer que isso aí vai acontecer agora. Os torcedores vascaínos estão achando que isso aí seja para abafar o momento da diretoria do Vasco e voltar o foco somente aí pro Grego, né, cara? Eu discordo totalmente, eu acho que o Lucas Pedrosa é um profissional competente, ele deve ter apurado realmente que vai acontecer essa reunião, mas eu só acredito que o Vasco será vendido a partir do momento que esse cara estiver aqui no Vasco contratando um jogador. Não consigo acreditar que vai dar certo essa venda da SAF em 2025. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha que o Vasco vai ser vendido pro Grego Marinakis. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto e é nóis.